Quero convidá-los, meus irmãos, a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura dos versos 4 até 15, até o verso de número 15. Lucas capítulo 8, verso 4 até o verso de número 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias. Foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo, eterno, glorioso Deus, nosso clamor nesse momento é para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que sejamos instruídos pela Tua palavra, que ela caia em boa terra para gerar fruto. Fruto no nosso coração, Senhor, que sejamos instruídos pelo Senhor e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Querido, que expectativa você tem num domingo de manhã, quando você acorda? O que direciona você? Poderia ficar até às 10 da manhã dormindo? Puxa vida, tem que acordar cedo. Ir para a igreja? Ou você acorda com aquela expectativa preciosa e dizendo assim: hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que eu vou adorar o meu Deus com os meus irmãos no culto público. Hoje é o dia que eu vou receber a mensagem da parte do Senhor. Especialmente hoje é o dia que celebraremos a ceia do Senhor. Essa é a expectativa do seu coração ao sair da sua cama no domingo pela manhã? Se não for, espero que seja. E o ideal é que você se prepare durante toda a semana para esse momento, para ouvir a palavra da redenção. Agora, imagine que você recebe sementes raras, capazes de produzir frutos extraordinários. Essa semana nós tivemos aqui o nosso culto de ação de graças. E nós tivemos aqui muita comida.
muitas frutas. Mas essas frutas, para gerarem o que nós degustamos ali, um dia foram sementes que foram plantadas em boa terra. Agora você recebe essa semente extraordinária. A pergunta é, onde plantá-las? Nós moramos em São Paulo. Eu sei que algumas irmãs gostam de algumas plantinhas. Algumas não são muito jeitosas com as plantas, né? E às vezes eu já escutei irmãs dizer assim, eu não tenho jeito com esse negócio, eu tenho planta, ela morre tudo minhas plantas. Agora outras são especialistas, aí você troca aqui, não, você tem que fazer assim e tal, coloca a terra tal e faz não sei o quê. Não dá para você plantar a planta no asfalto. Embora a gente até veja planta nascendo em concretos aqui em São Paulo, né? Você não vai plantar no asfalto, você não vai plantar no meio de pedras. E tem gente aí desejando ter um local para que as crianças mexam com a terra e pise na grama, porque hoje os nossos filhos, às vezes se pisar com o pé descalço na grama no meio do mato, você fala, ai, né? Dói. E é bom ter esse contato. Mas para você plantar, você tem que preparar a terra. Você tem que preparar o solo. Se você conhece um pouquinho de plantação, de agricultura, você sabe que o agricultor, ele vai preparar a terra e vai preparar um solo que seja próprio para isso. Eu me lembro de... quando estava aqui no interior, em São Paulo, morei no meio do mato, literalmente. Eu morava num sítio, onde fica o Desafio Jovem, e é interessante, porque a terra que nós tínhamos lá no sítio não era uma terra muito produtiva para alguns tipos de sementes, mas é uma boa terra para cana-de-açúcar, por exemplo. E aí alguns diziam que a cana-de-açúcar ela vai estragando a terra conforme o tempo. E para você plantar milho ou qualquer outra coisa ali, você tinha que preparar muito bem a terra. Eu me lembro que nós tivemos uma horta, da qual nós preparamos, e levou um bom tempo para que aquela horta frutificasse de maneira muito preciosa, porque tivemos que preparar muito bem a terra. Então o agricultor, ele escolhe cuidadosamente onde ele vai colocar as sementes preciosas que ele tem. E eu me lembro de ter várias experiências, e eu ia num local que eu comprava já as mudas prontas, vinha umas caixas de isopor com várias mudas assim, eu falava, nem lanço a semente, eu já venho com a muda pronta, e às vezes não vingava. Eu falava, Jesus, misericórdia. E aí sempre tinha um especialista que conhecia da coisa. Mas, queridos, a parábola que Jesus conta para nós aqui é sobre semente. A semente da palavra de Deus, que é germinada no coração. E o coração é o campo onde a palavra de Deus é plantada. E a pergunta que vai gerar em torno de toda a exposição que farei nesta manhã é: como está o solo do seu coração para receber a palavra da redenção? Como que você tem recebido a palavra da redenção? Como tem sido a resposta que você tem dado? No contexto atual, queridos, nós sabemos que muitas pessoas estão ouvindo, ou talvez escutando, mas infelizmente muita gente não retém a palavra como o texto tem dito aqui. E nós precisamos entender essa relação entre a semeadura da palavra no nosso coração e a resposta que nós damos. Então o desejo do meu coração é olhar para esse texto que nós lemos e refletirmos sobre o coração e a palavra, sobre essa semente que é plantada no nosso coração para
que nós possamos responder ao Evangelho da redenção e viver de maneira diferente. E a primeira coisa que eu quero olhar aqui, e como eu falei com as crianças, eu quero identificar alguns tipos de coração. O texto por si só já está muito claro, porque o Senhor Jesus conta a parábola e Ele mesmo explica a parábola. Ele mesmo aplica a parábola. Mas eu quero aqui olhar para você e pensar em alguns tipos de coração, daqueles que nós semeamos, e da palavra semeada no nosso coração, para que eu e você possamos identificar como nós temos recebido a palavra. E o primeiro coração que nós queremos tratar aqui, e a primeira questão que eu olho é que o Evangelho, a boa nova, confronta o coração endurecido. O coração endurecido. O coração endurecido é como esse solo à beira do caminho que a parábola conta. A palavra é semeada, mas não penetra. E aí o texto diz que o diabo rouba antes que haja entendimento. O coração endurecido, meus irmãos, ele reflete a rebeldia, a resistência àquilo que o Senhor quer fazer. É fato que teologicamente nós sabemos que a palavra do Senhor ela é irresistível. E aqueles que são seus serão alcançados, querendo eles ou não. Mas a ideia desse coração é um coração que não reconhece a sua necessidade de redenção. E é interessante perceber aqui alguns aspectos desse coração endurecido. Um coração duro, ele ouve a palavra, mas não compreende. Já viu gente assim? Que ouve a palavra e não compreende. Esse é um ouvinte indiferente. Que a rotina da vida, as coisas do mundo deixaram ele insensíveis. Essa pessoa não tem interesse naquilo que é do Senhor. Alguns intencionalmente, outros não intencionalmente. Ela vive focada nela mesma, nos seus assuntos. Ontem nós tivemos uma pequena experiência disso. Porque nós fomos aqui com alguns irmãos entregar o cada dia de Natal aqui na esquina e nós não estávamos nem pregando a palavra, nós estávamos só entregando um envelopinho vermelho com um livrinho dentro, onde nós tínhamos a pequena oportunidade de dizer assim, as pessoas que abriam o vidro falavam, olha, posso entregar a você um livro que tem uma mensagem sobre o Natal para cada dia do mês de dezembro? Algumas pessoas diziam assim, não quero. Não quero. E alguns fechavam a cara assim, foi essa coisa de igreja, não quero esse negócio aí. Aí teve uma que, acho que as meninas, filhas do Caleb, entregaram, e a Romilda, e aí estava uma senhora, e acho que o netinho, se não me engano, passando a pé, e aí ela parou, logo depois deles, eu estava ali perto, e eu ouvi, é coisa religiosa. Ela disse assim. E aí abriu e falou assim, mas acho que é uma coisa boa. Mas as pessoas que não têm interesse pelas coisas do Senhor é porque elas estão satisfeitas com elas mesmas. Agarrados ao hábito, escravizados à rotina, orgulhosos de suas crenças, ou até mesmo da ausência delas. Consumidos no seu prazer e não levam nada a sério. Esse é um coração duro que ouve, mas falta compreensão, falta entendimento espiritual. É uma pessoa que talvez você chame aqui, ele sente aqui, ele escute um sermão, mas ele não presta atenção. Fica aí no celular, mexendo no celular, né? Coloca seu celular no modo avião, irmão. Não mexe no celular agora não. Não presta atenção. Entra e não presta atenção. A princípio você pensa que quem está na igreja está livre disso, mas você sabe que não está. Entretanto, existe uma multidão de ouvintes, meus irmãos, que domingo após domingo vão à igreja, mas Satanás está roubando a semente lançada no seu coração. Porque essas pessoas estão com o coração endurecido. Semana após semana, vivem sem fé, sem temor, sem rendição ao Senhor Jesus. Nesse mesmo estado, geralmente, eles morrem, são sepultados.
e condenados ao inferno, porque nunca entregaram a vida verdadeiramente a Cristo, mas frequentaram a igreja a vida toda. Cuidado. Cuidado que você pode estar aqui frequentando a igreja há muitos anos e o seu coração estará endurecido. Mas um coração duro também é onde a semente é pisada. A semente que é pisada pelos homens nem chega a brotar. O solo se torna duro. E aqueles que abrem os seus corações para todo tipo de influências estão em perigo, sabia, meus irmãos? Perigo de desenvolver um coração insensível. E tem muita gente que é aberto a tudo, menos a palavra do Senhor. Esses corações são campos que não são cultivados para receber a palavra. Mas um coração duro também é onde a semente é roubada pelo diabo para que o ouvinte não creia e seja salvo. Esse ouvinte, tipo à beira do caminho, ouve, mas Satanás arrebata a semente do seu coração, diz o texto. E Satanás, ele é um opositor da evangelização. Onde o semeador sai a semear, ele sai atrás para roubar as sementes. Eu me lembro de uma situação muito peculiar na minha vida, e fique bem claro que eu não era conhecedor da verdade e da palavra do Senhor. Eu não sei você, mas eu era menino novo, e eu tinha muitas verrugas no meu joelho, muitas. E depois fui um dermatologista e tal, mas naquela época, alguém falou assim, não, você precisa fazer uma simpatia. Sabe o que é simpatia? E aí você precisa contar quantas verrugas você tem. Não vá fazer isso em casa que é perigoso, viu? O evangelho não recomenda que você faça isso. Mas aí eu lembro que eu estava na praia, lembro até hoje, lá em Santa Catarina, na praia do Rincão. E eu devia ter, sei lá, a idade do Enzo, mais ou menos, uns 12 anos. E falaram assim, para cada verruga que você tem, você pega uma caixinha de fósforo, coloca um sal grosso para cada uma delas, conta elas. E aí você vai, passa numa esquina e joga para trás, as verrugas vão sumir. O que aconteceu? Eu fui andando, joguei a caixinha, a minha irmã veio atrás, pegou a caixinha e comeu todos os sals. Eu falei, as verrugas vão sair tudo em você. E é exatamente isso que acontece, né? Não tem nada a ver a simpatia, mas você lança a semente, o diabo vem e rouba a semente. Rouba a semente da palavra. O semeador, ele saiu a semear, queridos. Mas o diabo, ele ruge como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar. Ele está preparado para assaltar o seu coração, para roubar a palavra. E sabe o que o diabo faz? Ele cega o entendimento daqueles que não conhecem a Jesus. E parte do plano contra Deus de Satanás, dos seus agentes, é destruir a palavra que é lançada. É roubar a semente. E sem dúvida, ele está ativo em lugares pedregosos, onde espinhos estão ali, combatendo a frutificação da palavra. Qual a implicação disso para nós, queridos? A primeira coisa é, examine o seu coração. Eu espero que o seu coração não seja duro. Eu espero que o seu coração não seja um coração endurecido, porque se você está aqui, eu creio que o Espírito Santo trouxe você aqui. Mas, querido, em que medida você tem resistido à palavra de Deus? E se você tem resistido em alguma medida, ore por um coração quebrantado, que reconheça a necessidade da sua salvação. E como semeador que Deus chamou você para ser, invista em oração por pessoas que você conhece que talvez se enquadrem dentro desse coração duro. E confie no Senhor para que Ele possa quebrar essa dureza. O segundo coração que nós vemos é o coração
superficial. E o evangelho, ele desafia o coração superficial. O solo rochoso representa aqui aqueles que recebem a palavra com alegria, mas desistem diante das dificuldades. Esse coração busca conforto sem compromisso, emoção sem transformação. Ele precisa ser regenerado para suportar as provações. Um coração superficial, meus irmãos, ele tem uma resposta imediata à palavra que é pregada. Mas é um coração que não avalia o preço. Não avalia o custo do discipulado. Essas pessoas, via de regra, elas agem no calor do momento. E aí, quando nós temos um clima agradável, como por exemplo, hoje aqui, você canta uma canção bonita, uma canção que deixa você emocionado, e aí logo depois o pastor vem e diz assim, sai do seu lugar, vem aqui à frente. E a emoção que, especialmente eu expresso aqui, é uma emoção porque eu entendo aquilo que o Senhor fez na minha vida e as lutas do meu coração em reconhecer a minha dependência de Deus e dizendo assim, Senhor, eu quero confiar no Senhor. Eu estou clamando ao Senhor para que eu confie no Senhor em cada minuto, em cada segundo, em cada momento da minha vida. É muito consciente isso. Mas às vezes você está aqui no calor desse momento e você fala assim, nossa, que lindo. Aí você fica emocionado. Vou dizer uma coisa para vocês, eu me emociono, eu choro vendo a série do Netflix do Ayrton Senna. Saiu aí agora, né? Eu assisti ontem o primeiro episódio. E aí, conhecendo a história, sabendo quem é, eu fico emocionado. Então, nós ficamos emocionados. E Deus nos criou assim, para termos emoções. Tem gente que fica emocionado, chora assistindo dorama. Por que eu não posso ficar emocionado vendo a série do Ayrton Senna? Né? Pousando no amor. Olha lá, viu? Série coreana que a fulana caiu lá, já estavam me contando a história, né? Que a fulana caiu na Coreia do Norte, aí foi andar e foi para outro lugar, enfim. Aí você fica emocionado vendo isso. Olha que história linda, chora, corre lágrima. Nós ficamos emocionados. E não quer dizer que quando nós ouvimos a palavra, nós não seremos emocionados. Mas o fato é que esse coração superficial, ele não tem raiz profunda. Ele imediatamente se escandaliza. Sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão do custo do discipulado. São ouvintes emotivos, entusiastas. E como a gente diria aí no jargão popular, é tudo fogo de palha, né? Tudo fogo de palha. Sente alegria, mas ela é passageira. Esse tipo de ouvinte é muito volúvel. O terreno pedroso representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. Elas mostram uma promessa inicial que não se confirma, que não tem sustentabilidade. Tanto sua resposta é rápida, quanto o seu abandono também. Quantas pessoas talvez você já viu chegando aqui e do mesmo jeito que chegou foi embora? E você fala assim, nossa, cadê o fulano? Já foi. Já foi. Mas é um coração superficial, esse coração que ele não tem profundidade, não tem perseverança. Esse ouvinte, ele não tem essa raiz firmada. A sua fé é temporária. A resposta do evangelho é apenas uma resposta externa. E aí você, às vezes, como calvinista, fica questionando assim, pastor, mas o fulano não está na igreja, então ele perdeu a salvação. Na verdade, ele nunca foi salvo. Nunca foi convertido, nunca foi transformado. Nunca teve novo nascimento, transformação de vida. Houve uma adesão a um movimento que ele acha bonito, que ele acha lindo, que está na moda. E é engraçado porque quando a gente vê, por exemplo, alguns famosos entregando a vida a Cristo e sendo transformados por Jesus, você diz assim, esse aí aparentemente teve uma conversão genuína. Porque a maioria é isso aqui, superficial. Por entusiasmo instantâneo, por modismo. Resposta imediata. E às vezes até você vê um crescimento inicial assim espantoso, mas não é profundo, não é sustentável. Esse ouvinte, ele
constrói a sua vida numa base falsa. Ele não constitui a sua fé em Cristo, mas quem sabe nas vantagens imediatas que lhe foram oferecidas. Hoje nós vemos muitas pessoas, muitas igrejas, dizendo assim, que se você quer ter saúde, dinheiro, sucesso, venha para a igreja. E querido, eu não estou dizendo que essas coisas não são reais. Deus pode te dar saúde boa. Mas a Bíblia não diz que você não vai enfrentar dificuldades. Muito pelo contrário, diz que você terá aflições. Ah, você pode ser próspero financeiro? Pode. Sim. Quem diz que não? Mas a Bíblia não garante isso. Que você será próspero financeiramente. E aí, essas pessoas fazem disso e pegam algumas promessas da Escritura desconectadas do seu contexto e começam a proclamar isso para as pessoas. E aí você diz assim, eu vim aqui porque me prometeram isso. Me prometeram isso, ó. Está aqui assinado no contrato. Cadê a parte que eu ia receber de Deus? E aí desistem. Por quê? Porque não tem profundidade na sua fé. Mas um coração superficial, como eu disse, ele não avalia os custos do discipulado. Esse ouvinte, ele abraça não o evangelho, mas um outro evangelho. O evangelho da conveniência. Ele não crê em Cristo verdadeiramente como seu Senhor, como seu Salvador. Ele crê num outro Cristo, num outro Jesus, que não é o Jesus da Escritura. Porque quando as lutas chegam, quando as provas vêm, ele fica escandalizado. Esses ouvintes se desviam, porque não entenderam que o verdadeiro discipulado implica em negar a si mesmo e seguir a Cristo, em serviço, e muitas vezes até sofrendo como o nosso Salvador sofreu. Eles ignoram o fato que o caminho do discipulado é um caminho que nos leva à cruz em primeiro lugar. Para negarmos a nós mesmos. A pergunta que eu faço a você, querido, é: você é um ouvinte desse jeito? Um ouvinte que ouve a palavra e não tem profundidade? Você tem constância na sua caminhada com Deus, no discipulado, naquilo que o Senhor tem falado com você, no estudo bíblico, na oração, no serviço? Se você tem isso, querido, seja instrumento do Senhor e ajude outros a compreenderem a palavra, seja instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Mas o terceiro coração que nós vemos aqui é aquele coração ocupado. Mas o que é precioso é que o Evangelho, ele purifica o coração ocupado. E esse é o solo cheio de espinhos que a parábola está dizendo aqui. Simboliza esse coração sufocado pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres. Esse coração, ele é dividido entre os desejos deste mundo, os seus próprios desejos, os desejos da carne e aquilo que é do Senhor, a soberania de Deus. Ele precisa de libertação das distrações para frutificar. E esse coração é um coração que ouve a palavra, mas dá atenção a outras coisas. O texto diz que a semente caiu em meio a espinhos e eles cresceram, mas ao crescerem com ela, a sufocaram. E nós vemos no verso 14 que entre os espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias e foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Está parecendo aquelas plantinhas que eu plantava lá na horta do Desafio Jovem que não vingava. Aí você fala assim, eu não tenho mão para esse negócio. Minha irmã, você que tem as plantinhas em casa, por que você acha que elas morrem? Quando morrem? Via de regra, porque você não dá atenção devida a elas, você está muito ocupada e elas morrem por falta de cuidado. Ou por excesso de água e outras coisas.
É interessante, queridos, que quando nós olhamos para esse texto, Marcos diz que a semente caiu entre os espinhos. Lucas diz que os espinhos cresceram com a semente. Esse coração ocupado é aquele tipo de pessoa que não tem tempo para Deus. Há outras coisas mais urgentes, mais importantes para ela, que fascinam a sua alma, que chamam a sua atenção. E esse tipo de ouvinte é um ouvinte que não entendeu a prioridade do reino de Deus. E aí esse coração ocupado, ele é sufocado pelos cuidados do mundo, diz o verso 14. Esse ouvinte, ele ouve a palavra, mas os cuidados do mundo prevalecem. O mundo fala mais alto que o evangelho. As glórias do mundo se tornaram mais fascinantes, mais atrativas do que as promessas da graça. Criançada, olha para mim aqui. Quem tem videogame em casa? Levanta a mão. Quem gosta de jogar videogame? Ah, se gosta, né? É legal, não é? E o que é mais legal? Seja sincero, não precisa levantar o braço agora não, tá? Agora pode deixar o braço abaixado. Não quero constranger ninguém. O que é mais legal? Jogar Minecraft durante 1 hora, Roblox, Fortnite, é os joguinhos que eu ouço falar. Ou ler um livro sobre a Escritura ou ler a Bíblia. Abaixa o braço, menino. Ele falou que não é para levantar o braço. Sinceramente, vocês vão dizer para o pastor assim: pastor, é mais legal ler a Bíblia. Só para o pastor ficar feliz. É verdade, só que não, né? Porque é mais legal, pastor, jogar Minecraft. Daí eu faço lá na Minecraft uma bibliazinha, e aí eu brinco lá. Mas você percebe, queridos, como nós somos? A gente gasta 90 minutos assistindo o Corinthians jogar, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Flamengo. E você gasta 90 minutos lendo a Bíblia? Não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo. E quando você vai no estádio, então? Aí gastou umas 5 horas, né? Se for no Corinthians, então, é uma viagem que tem que sair uns 2 dias antes para chegar lá. Que é longe para mais de metro. Daí a irmã diz assim, mas por que vocês não torcem para o Palmeiras? É aqui do lado. Não dá certo. Né? Não dá certo. Mas você percebe, queridos, que tem coisas que nos atraem. E aí, a esposa chega para o marido e diz assim, amor, vamos passear no shopping? Daí ele fala, vamos. Aí chega lá, eu não vou contar o santo, mas vou contar o milagre. Aí chega lá, a família só tem a irmã de mulher. E aí ela entra na loja para ver as coisas. Aí os filhos e o marido ficam lá. E aí, já escolheu? Já terminou? Mas mal entrei. Né? E aí fica ali aquilo. Aí você fala assim, nossa, minha esposa quando vem aqui, nossa vida, ela fica maravilhada. Ela gosta de ver as coisas, e ver vitrine, e ver isso, e ver aquilo. Querido, você percebe como tem coisas que nos fascinam? Coisas que nos atraem. O que atrai o seu coração? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida tomam um lugar de Deus na vida desse ouvinte. Será que muitas vezes nós não somos assim? Temos o coração ocupado demais, e aí você diz, eu não tenho tempo. Mas
E veja, querido, entenda, eu não estou dizendo para você que assistir o jogo de futebol, que jogar o videogame, que passear, que ter prazer, que ir para uma praia, que descansar, que essas coisas não são boas, não, elas são legítimas. E você deve fazê-las. Mas isso não deve roubar o desejo de você estar na presença do Senhor, na leitura bíblica, na oração. E quando você fizer estas coisas, você vai fazer com a perspectiva de que o Senhor está com você, mesmo fazendo essas coisas. O que acontece é que o nosso coração, e o coração ocupado, quando ele é sufocado pela concorrência, pela fascinação, e o texto diz do quê? Da riqueza. Das riquezas, dos deleites da vida. Esse ouvinte, ele dá mais valor às coisas desta terra, desse lado de cá da eternidade, do que às coisas do lado de lá da eternidade. Das bênçãos de Deus. Dá mais importância aos seus bens que ele conquistou do que a graça de Deus, da misericórdia que se renova a cada manhã, a graça que é derramada sobre a nossa vida. E muitos fazem do trabalho o seu Deus, do dinheiro o seu Deus. E a fascinação da riqueza se torna o alvo da sua vida. O conhecimento, a fascinação por uma posição social, por ser reconhecido, e agora está na moda é ter seguidor, né? Você quer medir mais ou menos se a pessoa tem uma posição, um status social, você vai no... O Facebook agora já está fora de moda, agora é o Instagram. Né? Aí quantos seguidores tem? E aí, ou os adolescentes, aí eu nem tenho esse negócio aí, mas diz que o negócio viraliza, né? É o tal do TikTok. O TikTok, quantos seguidores você tem? Essa semana uma pessoa falou, eu tenho, sei lá, 30 mil seguidores. Eu falei, rapaz, tá famoso, hein? Aí é um status social, uma posição. Para algum ser reconhecido, ser notado, ter posses, ter segurança material. Mas essas coisas, nesse tipo de coração, sufocam as aspirações pelo Senhor. E aí o texto diz que esse coração, no verso 14, diz que os frutos não chegam a amadurecer. São infrutíferos. Nasce, mas não encontra espaço para crescer. Começa até querer crescer, mas morre. A questão que eu tenho com você, querido, é o que tem sufocado a palavra no seu coração? Como que a palavra vai germinar e crescer no seu coração, querido? A partir do momento que você renunciar a esses ídolos, às riquezas, ao status, aos prazeres, aos deleites passageiros desse mundo. E por último, um coração redimido. Então, para ajudar as crianças, um coração. O Evangelho, ele nos confronta um coração duro. O Evangelho, ele confronta um coração superficial. Ele confronta um coração ocupado. E o Evangelho produz fruto num coração redimido. Verso de número 15 diz, a que caiu em boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra e estes frutificam com perseverança. O solo bom é aquele que ouve, retém e frutifica. É um coração regenerado, onde a palavra opera poderosamente. E esse coração, meus amados, ele é transformado pela graça de Deus. A redenção alcança esse coração. E os frutos do coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, o nosso comportamento ele é evidência daquilo que nos domina. E se você tem bons frutos, e esse fruto ele se demonstra em fé, amor, esperança, obediência, é porque esse coração foi transformado. E esse coração ele é frutífero porque ele recebe a palavra de maneira correta. Essas pessoas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, disposto
a obedecer, com esse firme propósito da obediência. Eles colocam em prática a mensagem e por isso frutifica. Ele sai daqui dizendo assim: como que eu vou aplicar aquilo que Deus falou comigo? No meu casamento, na vida dos meus filhos, nos relacionamentos que o Senhor tem colocado diante de mim. Então, o que essa parábola nos ensina é ouvir, receber e praticar. É isso que a Bíblia nos mostra. Nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra e nós agora olhamos para as situações e circunstâncias da nossa vida e pensamos: de que maneira eu posso responder aquilo que Deus falou comigo? De que forma eu posso, nesses dias tão agitados, que tentam sufocar a palavra no meu coração, que me deixam ocupados, que tentam assaltar aquilo que o Senhor está falando, como que eu posso aplicar isso? Como que eu posso viver isso? Como é que eu posso meditar nessa palavra? Isso vai gerar, queridos, um amor por Cristo e uma fidelidade no serviço ao Senhor. E é interessante que dos corações que nós falamos aqui, no coração endurecido, Satanás rouba, a Bíblia diz que Satanás mesmo rouba a semente. No coração superficial, os enganos do coração idólatra, da sua própria inclinação ao pecado, de um falso sentimento religioso, impedem a semente de crescer. No coração ocupado, as coisas do mundo, as fascinações da riqueza, dos prazeres, impedem a semente de frutificar. E aí nós temos que lembrar dos inimigos que nós temos: o diabo, o mundo e nós mesmos. Agora, um coração frutífero, ele produz frutos. O que distingue esse campo dos demais é que nele a semente não apenas cresce, mas o fruto vinga. Lucas diz que frutifica com perseverança. Jesus aqui está descrevendo o verdadeiro crente, aquele que foi transformado, regenerado, porque o fruto é uma vida transformada. A evidência de alguém que foi salvo é uma vida transformada aos pés de Jesus, onde você entende todas as coisas que existem na ótica daquilo que Deus fez na sua vida, interpretando cada situação na perspectiva e na cosmovisão cristã, onde Cristo é o centro da sua vida. Então a marca do verdadeiro cristão é essa, é aquele que produz fruto. É aquele que é conhecido pelo fruto que brota do seu coração. E uma árvore boa, diz o Senhor Jesus, que produz fruto bom. Estar sem fruto é estar no caminho errado, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, e grave isso. Se você nasceu de novo, você deve dar fruto. Você deve dar fruto. A marca dessa pessoa não é apenas um fruto por algum tempo, mas com perseverança na frutificação. Há constância na sua vida cristã. E ele não se desvia por conta das perseguições, das fascinações do mundo, dos prazeres, dos deleites da vida. Porque ele sabe que a sua riqueza está no Senhor e no céu. Seu prazer está no Senhor, não nos deleites da vida. A questão é: que fruto você tem dado, meu amado? Que fruto você tem dado? Eu quero lançar um desafio para você. Para você fazer um exercício na sua casa. Chegar em casa e escrever: quais os frutos que eu tenho dado? Pense neles. E pense nas áreas onde você não tem frutificado. Quem sabe você não tem frutificado num relacionamento porque você ficou irado com o irmão ou com a irmã e você não perdoou. Então não tem fruto de arrependimento nisso. Quem sabe você não tem frutificado na vida da sua esposa ou do seu esposo
Que você está amargurado com alguma coisa que ele ou ela fez a você? Que área você precisa frutificar, querido? Jesus termina essa parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no verso 8 ele diz isso. Antes da sua explicação. Nós somos confrontados, nós somos convocados a refletir sobre a palavra do Senhor e o impacto dela no nosso coração. A pergunta que eu deixo para você nessa manhã é: que tipo de coração é o seu, meu amado? Duro? Insensível? Superficial? Ocupado? Ou um coração redimido? Uma boa terra? Você é solo à beira do caminho? Rochoso, espinhoso? Ou uma boa terra? Deus deseja transformar o seu coração, tornando ele fértil para produzir frutos que glorifiquem o seu nome. Portanto, meu amado, que você possa, pela graça de Deus, refletir nisso e compreender a grandeza, a majestade e a glória do Senhor naquilo que o Senhor quer fazer em nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.